noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A noite de hoje será uma noite diferente, por duas razões. Porque, primeiro, nós faremos uma roda de conversa. A gente não vai fazer aquela prática normal que é de uma palestra, a gente fala e vocês não participam, né? A gente vai fazer uma roda de conversa. E a gente espera, né, e a espiritualidade também, que vocês se sintam muito à vontade para comentarem o assunto que a gente vai tratar na noite de hoje. Hoje a gente vai falar sobre adolescência. Gente, e deu um trabalho pegar esses meninos lá de trás, eles gastaram quase toda a minha energia, né? Mas eu falei que a presidente mandou, então eles obedeceram, entendeu? A culpa é das aulas. E aí, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer uma roda de conversa, a gente acha esse bate-papo muito necessário. A gente pensou inicialmente em fazer um bate-papo só com os jovens e depois só com os pais. Mas a gente acha que a gente achou melhor, de repente, fazer um resumão, a gente estruturou dessa maneira e depois a gente vai conversar uma outra aula só com os jovens. Se os pais acharem necessário, se os pais tiverem interesse, a gente pode também fazer uma conversa só com os pais. Mas, a princípio, a gente vai fazer um grande resumo do que a gente acha importante para a gente poder refletir sobre esse tema tão importante que é a adolescência. A adolescência e a pré-adolescência. A gente sabe que toda a vida da pessoa, desde que ela está no ventre materno, desde criança, pré-adolescência e adolescência, são muito importantes para estruturarem a personalidade da pessoa. Mas a gente sabe também que eles são espíritos que já vêm com uma bagagem de outras encarnações. Então, hoje a gente vai tentar fazer um apanhado de um assunto tão importante que é a adolescência. Tá? Então, eu vou pedir... você pode ler para a gente a mensagem. Boa noite a todos. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, antes disso, do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em torno da felicidade. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a força da vida e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta, que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Assim, Senhor, aqui estamos, agradecendo a oportunidade desta noite, de estarmos reunidos nesta casa que nos acolhe com amor, com carinho,
também nos possibilita encontros como este. Que as nossas irmãs que se propuseram a dar início a essa conversa, trazendo seus estudos, que elas possam ser amparadas, iluminadas, inspiradas pela espiritualidade amiga, e que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos colaborar com as melhores vibrações e também receber ensinamentos que façam sentido para nós e bons frutos. Abençoa-nos, Senhor, a todos aqui, e que possamos vibrar felicidade, sair daqui mais felizes. Muito obrigada, fica conosco, que assim seja. Eu vou pedir para o Carlos ler uma mensagem para ele, que é uma mensagem espírita, e tem a ver com o nosso tema da noite de hoje, que é a responsabilidade dos pais, segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. Uma mensagem pelo Espiritismo. Qual a principal tarefa dos pais junto aos seus filhos? Resposta. Espíritas, compreendam que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirar-vos do seu dever e põe todo o seu amor em aproximar de Deus essa alma. Esta missão que está confiada e cuja recompensa receberás se fielmente a cumprir. Bem, então vamos dar início à nossa conversa. Para quem não me conhece, meu nome é Glória, eu sou psicóloga e tarefeira da casa. Estamos aqui com a Juliana Zia, que é delegada de polícia da nossa cidade também, que vai contribuir com seus estudos, com a sua pesquisa. Boa noite a todos. Recebi um convite da Glória, que me pediu para que eu viesse inicialmente conversar com os adolescentes sobre os temas que eu mais enfrento na delegacia de polícia. Sou frequentadora da casa, cresci aqui na mocidade, hoje eu frequento os estudos da casa e atuo como delegada de polícia em Teresópolis, exclusivamente com crimes envolvendo crianças e adolescentes e, mais especificamente, abusos sexuais. Então, todos os crimes de estupro na cidade de Teresópolis, eu fico à frente das investigações. E crimes cometidos por crianças e adolescentes, né? Atos infracionais. E agora pediu que eu fizesse um breve resumo, vou tentar assim, ser bem breve, porque a ideia dela é fazer um bate-papo com todos e pediu que eu compilasse pelo menos as ideias em 15 minutos. Eu vou tentar abordar os principais casos que eu atendo. E ela pediu especialmente que eu viesse hoje falar com vocês, jovens, e vou deixar a perspectiva espírita para outro momento, mas que a gente trabalhasse hoje com conscientização. E que eu trouxesse hoje os principais casos envolvendo a adolescência que eu atendo na delegacia. E aí, o primeiro desafio foi definir quais os principais casos envolvendo a adolescência que eu trabalho hoje na delegacia de polícia. E o principal deles é estupro e abusos sexuais. Questão de vulnerabilidade desses jovens. Depois, a questão do bullying e do nudes. Como o meu tempo ele é muito curto, eu vou priorizar os casos de abuso sexual. A Glória vai explorar depois os aspectos psicológicos, vai abrir perguntas. E se no final a gente tiver tempo, eu falo especificamente sobre nudes e bullying. Senão a gente marca um outro encontro para que a gente possa debater de forma mais aprofundada. A minha ideia hoje é trazer casos concretos. Como que casos de abusos sexuais aparecem numa delegacia de polícia envolvendo crianças e adolescentes. E o primeiro caso que eu trouxe para vocês hoje envolve estupro cibernético.
como o uso da internet de forma equivocada e desconsiderando todas as regras de privacidade tem gerado estupros pela internet. Estupros de um autor que muitas vezes mora em outro país, que não tem contato físico, mas gera a violência sexual na criança e adolescente. Esse caso foi o primeiro caso que eu peguei envolvendo estupro cibernético com uma criança de 11 anos de idade. Essa criança de 11 anos de idade tinha acesso ilimitado a jogos online. E aí a gente pode citar vários hoje em dia. Minecraft, Roblox, Fortnite, todos os jogos que a gente joga online. E os pais liberam que seja jogado online sem bloquear o acesso de terceiros que as crianças e adolescentes não conhecem. Então, era uma criança, uma menina de 11 anos de idade. E ela começa a jogar online e conhece várias pessoas. Dentre elas, uma outra pessoa que se identificava com um nome, vamos botar nomes fictícios, Gabriel, de 12 anos de idade, e começou a jogar e construir uma relação de amizade. E essa criança acreditava que o Gabriel, de 12 anos de idade, era seu amigo de internet, de jogo, e essa relação vai se desenvolvendo pelos jogos online. E ele começa a perguntar para essa criança com 12 anos de idade, de 11 anos, que já tem rede social, qual é a rede social dela, para que ela acrescentasse como amizade no Instagram. E essa criança acrescenta, e a partir dali, esse suposto Gabriel, de 12 anos de idade, tem acesso a todas as fotos dessa criança, onde a família frequenta, qual colégio que ela estuda, porque os jovens tiram foto, muitas das vezes, com uniforme, aonde eles estão, estou aqui jantando em tal local, e marca, e a privacidade vai por água abaixo. E por meses, essa pessoa conversou com essa criança. Até que depois de meses de contato pela internet, ele vira determinado dia e fala assim: Maria, vamos conversar pessoalmente, eu vou te fazer uma chamada online e você atende. A Maria, acreditando que era uma criança de 12 anos, acessa a webcam e se depara com um senhor de seus 70 e poucos anos de idade. Porque a criança, ela não está preparada para esse filtro de que do outro lado não é uma criança. Ele usa voz, o perfil dele é falso na internet, porque na internet, você, crianças e adolescentes, você não sabe quem está do outro lado. E até que certa vez ela abre e se depara com um senhor. E esse senhor, munido de várias fotos daquela criança da rede social, da onde ela estuda, da onde os pais trabalham, quem são os irmãos, começa a ameaçar essa criança e fala que se ela não praticasse um ato sexual com ela mesma, ele iria matar os pais, o irmão, mataria a criança. Imaginem o terror de uma criança de 11 anos de idade. E aí a gente está falando assim, atos sexuais, porque o crime de estupro é cometer violência, cometer um ato sexual mediante violência ou grave ameaça. Então ele começa a ameaçar essa criança que se ela não praticasse atos sexuais com ela mesma, passar a mão no seu próprio corpo, tirar foto pelada, ele iria lá matar essa criança. E isso perdurou então essa criança começa a ceder diante dessa ameaça, tira foto pelada, pratica atos sexuais na frente da câmera para satisfazer aquele pedófilo. Até que um dia a mãe chega mais cedo do trabalho, depois de meses dessa criança sendo ameaçada, e consegue flagrar essa situação e comparecer na delegacia de polícia para fazer um registro de ocorrência. Então, caso 1, por que eu estou abordando esse assunto com vocês, jovens, vocês, pais? O problema da rede social. O problema do acesso ilimitado nos jogos online. Quem são essas crianças, essas pessoas, supostas crianças que são do outro lado, que nós não temos certeza? Então a rede social precisa ser fiscalizada.
Esse assunto está muito em alta, o que eu recomendo, e assisti hoje e compartilhei com a minha família, o vídeo que o Felca colocou no YouTube. E vai falar exatamente dessa questão da monetização, dos pedófilos online. E esses casos têm acontecido com muita frequência. Rede social é um grande problema hoje, porque cada vez mais jovens eles estão tendo acesso à rede social de forma ilimitada, divulgando todo tipo de privacidade, todo tipo de foto. Aí dizem que se defendem falando que ela é fechada, mas eu duvido que um adolescente pode ter 1.500 amigos que ele conhece. Eu duvido que aquelas pessoas que estão ali acrescentadas, que são admitidas na rede social, você efetivamente conhece cada um dali. Então isso precisa de um controle. E essa conversa que os pais precisam ter sobre rede social, sobre limitação da onde está, com a foto do colégio, informações pessoais, precisam ser restritas. E eu aconselho que vejam esse filme, esse vídeo no YouTube do Felca, que é sensacional na abordagem. Então, passado esse caso do crime cibernético e essa atenção que eu quero chamar para essa questão da rede social, vou passar para o segundo caso concreto, que é o caso de um estupro em que essa moça só descobriu que foi estuprada 3 anos depois. E como isso é possível? Era uma festa do Cabo Folia. E aí, eu me recordo que eu pedia muito quando eu era adolescente para ir na festa e meus pais não deixavam, como eu ficava incomodada com isso. Porque são ambientes regados com bebida alcoólica, com atos sexuais, e isso cada vez mais tem sido frequente. Então essa era uma jovem de 17 anos, que foi ao Cabo Folia. A festa acabou, ela foi para casa, só que ela não contava que 3 anos depois ela descobriria que ela foi estuprada e ela não sabia. Ela já adulta, já trabalhando, recebe um telefonema falando que havia num site pornô um vídeo dela tendo relação sexual com vários homens no Cabo Folia. Ela acessa esse vídeo nesse site pornô e ela vê um vídeo de vários homens tendo relação sexual com ela na festa. E ela não se lembrava. E aí ela procura a delegacia de polícia para fazer um registro de estupro, porque ela não se recordava dessa situação. Nós levamos essa jovem até o ML para fazer o exame de drogas no cabelo, porque o cabelo, e ali facilitava porque ela tinha um cabelo muito grande. Quando a pessoa consome drogas, ela fica presa no cabelo. Então, a gente consegue fazer, mesmo durante muito tempo depois, o exame de drogas, e a gente detectou que, naquele caso, ela não tinha consumido. Alguém deu para ela um Boa Noite Cinderela. E aí, esses homens que mantiveram relação sexual com ela na festa, filmaram e colocaram em sites pornôs. E ela só descobriu esse abuso sexual 3 anos depois. Então, a gente tinha 2 dificuldades. O crime de estupro que aconteceu 3 anos antes, lá em Cabo Frio, e o crime que ocorreu em Petrópolis, que era a divulgação de cena de estupro. E que é muito difícil tirar da internet. Esses sites pornográficos, eles têm sede em outros países. Quando a gente tira de um, o provedor logo joga para outro. Isso é uma dificuldade, depois que tem esse compartilhamento, da gente conseguir identificar. Então, jovens, quando nossos pais falam conosco, não aceitem bebida alcoólica de ninguém. E muitas das vezes a gente fala assim, que bobeira, não vou aceitar bebida alcoólica. Esse caso, ela se recorda de um cara oferecendo para ela um chopp e ela tomou. Não aceitem, não coloquem a bebida em um lugar, sai, volta e pega, porque isso é muito rápido. Os abusadores, os estupradores aproveitam de questão de segundos de distração para jogar uma droga na bebida da pessoa. E aí depois que isso acontece, depois que o abuso sexual acontece, não é só o problema criminal,
é uma fase, mas o impacto psicológico para essa vítima vai ser muito grande. E ela vai carregar isso por muitos e muitos anos. Então, é o controle do local em que esses jovens frequentam, a situação de vulnerabilidade. Quando eu estava falando desse caso, que ela não sabia que tinha sido drogada, eu lembrei de tantos outros que a gente atendeu na delegacia envolvendo as chamadas chopadas nas faculdades de medicina. Vocês, daqui a pouco, jovens, estão entrando na faculdade. Festas regadas a bebida alcoólica, regadas com droga. Em cursos tão nobres como o de medicina, que são médicos que estão ali para preservar pela vida. E nós, em diversos casos, envolvendo esse caso de chopada, nós, quando aprendemos o celular de vítimas que foram abusadas nessa festa, médicos combinando de drogar as mulheres para que fosse mais fácil ter relação sexual. Então, cuidado com o lugar. Não estou falando que vocês não vão frequentar festas, isso vai fazer parte da vida de vocês. Mas que conversem com os pais com responsabilidade. Porque para vocês não se colocarem em situações de vulnerabilidade, uso desenfreado de bebida alcoólica. E olha que eu não estou falando do aspecto espírita, porque a gente poderia dar outra palestra só sobre o aspecto espírita. Estou falando estritamente aqui do ambiente que vocês frequentam, com droga, bebida, promiscuidade. Então, precisamos refletir sobre que tipo de ambiente filhos nossos estão frequentando. E a conscientização da conversa com vocês, jovens, sobre qual tipo de lugar estão frequentando e como vocês estão se colocando nessa situação de vulnerabilidade. Essa menina da faculdade de medicina que teve que se mudar de Petrópolis, e inclusive quem foi o abusador era um médico que também se mudou de Petrópolis, foi preso, ela demorou 15 dias para procurar a delegacia. 15 dias para ter coragem de procurar a delegacia. E aí, fizemos o registro e conseguimos terminar esse caso. Mas depois, um arrependimento de se colocar numa situação de vulnerabilidade, mesmo que não tenha sido culpa dela, porque não é. Mas que a gente tenha consciência de tomar cuidado dos locais que a gente frequenta e onde nossos filhos estão frequentando. E aí, o último caso que eu trouxe é sobre um caso que aconteceu até recentemente na delegacia, que foi uma menina de 14 anos. O rapaz que frequentava um centro espírita, ele conheceu uma menina com 13, esperou ela fazer 14 anos no centro espírita que frequentava, ele muito mais velho. Porque pela lei, a partir dos 14 anos, o adolescente pode ter relação sexual consentida. Consentida. Antes disso, é crime. Não se pode ter relação sexual com uma criança menor de 14 anos. Então, veja, ele esperou ela fazer 14 anos de idade. No dia que ela faz 14 anos de idade, chama ela para consumir droga. Ela consome droga, olha mais uma vez, a droga, ela consome maconha. E aí ela, nessa situação de vulnerabilidade, um homem muito mais velho, no dia, propositalmente, que ela fez 14 anos, leva ela para o banheiro do shopping, onde ela perde a virgindade no banheiro do shopping. E aí, a mãe demorou para descobrir. Você sabe por quê? Porque quando a gente tem mentira com os pais, isso é um problema muito sério. Porque naquele dia que ela foi no shopping, ela tinha mentido porque ela matou a aula. Então, ali já foi a primeira mentira. Porque aí ela teve que mentir para a mãe que ela estava no colégio, saiu mais cedo e foi para o shopping. A primeira vergonha. Se eu contar para minha mãe o que aconteceu, vou ter que falar que eu faltei no colégio e que eu menti para minha mãe, então ela não contava. E a mãe só foi descobrir porque ela percebeu que a menina estava muito estranha, estava com um comportamento estranho, pegou o celular e viu a conversa no celular. E qual a grande dificuldade?
Por quê? Nesse caso especificamente, ela já tinha 14 anos. A droga já não estava presente no corpo. Então, para a gente ter o crime de estupro de vulnerável, eu tenho que descobrir qual é a vulnerabilidade. Mesmo que a gente saiba que ela tinha consumido a droga, já não tinha droga naquele caso na maconha no corpo, pelo menos não no exame de urina. E você vê que o abusador, ele espera os 14 anos da vítima. Ele faz com que a criança minta, porque ela já fica ali, de alguma forma, constrangida de conversar com os pais. E digo que a mentira, assim, de forma geral, porque nós podemos abordar a mentira é sempre um grande problema para denunciar crimes, que acontece com jovens, como nesse caso, também com adultos. Porque, veja, quantos casos que eu pego, inclusive de casos de pessoas que frequentam o centro, que vão nos procurar, são homens casados, que mentiram para a esposa, porque vão sair com uma pessoa que é garota de programa, e aí acabam sendo extorquidos por essas supostas garotas de programa, e depois como é que você vai denunciar a polícia? Porque começou com uma mentira. É a mentira porque houve a infidelidade, é a mentira porque você tem a questão moral que se discute da contratação de uma garota de programa, e aí depois essa pessoa que é adulta passa a ser extorquida, a vergonha porque é uma frequentadora de um centro, da igreja, e aí aquilo vai virando uma bola de neve gigante, que é o caso que aconteceu com essa adolescente. Eu tenho outros 300 casos para a gente abordar. Eu vou parar aqui, que são as questões dos abusos, dos estupros, vou abrir palavra para a Glória, e aí, se der tempo, eu volto para a questão do nudes e para a questão do bullying, tá bom? Obrigada, Juliana. Eu quero aproveitar a preciosa presença da Juliana aqui para que vocês possam se manifestar também, fazer perguntas. Durante a fala dela, houve algum questionamento que vocês gostariam que fosse melhor elucidado, não sei, os jovens, os pais, porque a gente sabe que esse assunto é um assunto muito complexo, né? É um assunto muito complexo e muito provavelmente a gente não vai esgotar esse assunto nessa noite de hoje, né? Mas a gente pretende abrir esse debate para que a gente possa cuidar melhor dos nossos jovens, né? Então eu gostaria de saber, alguém teria alguma pergunta a fazer? Cris? Fala no microfone que tem gente. Esse caso que você contou da menina que só descobriu 3 anos depois, e um monte de gente a estuprar, né? Como assim ela só descobriu 3 anos depois? Porque quando tudo isso passou, ela deve ter sentido altas dores, deve ter ficado dilacerada, ou ela ficou muito tempo dopada até 3 anos depois. Como é que foi isso? Ela relata que ela não sentiu nada, porque ela chega na festa, ainda às 7 horas da noite, e aí pelos vídeos até parece que é uma relação sexual consentida, porque ela não lembra. Então, ela falou que chegou muito suada em casa, mas dor ela não sentiu. Ela falou que chegou, achou que ela estava muito alcoolizada, falou assim, nossa, mas eu estou alcoolizada fora do normal. Ela achou que ela tinha bebido, ela estava muito embriagada, ela toma um banho e não percebeu. Ela só sabe dessa relação porque ela vê esse vídeo. Ela narra que não teve nenhuma dor. O que ela percebeu é que ela estava muito drogada fora do normal. Mas ela nunca imaginou que ela tinha tido relação sexual com homens nesse caso. Pois não. Eu não sou pai, mas eu sou irmã. Então, vou falar. Só um ponto que eu acho importante, que todos os abusos que você contou foram de meninas. Os meninos, às vezes,
acham protegidos por ser homens, mas tem muito abuso de meninos. E ninguém começa também, conversando com minhas amigas, eu sou médica, obstetra, ginecologista, sou irmã da Juliana, e nossas profissões se encontram. Mas ninguém começa estuprando alguém. Começa com um beijo forçado numa menina, e meninos veem isso na escola e deixam passar. Conheço N amigas que foram abusadas, passaram por uma sensação de constrangimento, e nenhum menino conhece um amigo que é estuprador. Porque começa deixando, ver um homem agarrando uma menina numa festa que você não faz nada, vendo um homem colocando uma bebida adulterada para uma menina não fazendo nada. Vocês, como homens, têm um papel muito grande. Muito grande. Então, eu queria botar isso na mão dos meninos também um pouco. Eu queria falar. Fala. Uma vez alguém me contou, que agora eu já não lembro mais quem foi, mas que foi numa festinha ali no Petrol, e que os meninos fizeram uma rodinha, como se estivesse encurralando a menina, né? Ela no centro, querendo sair, e eles, tipo, jogando um pro outro, para um beijar o outro, beijar, um passar a mão aqui, outro passar a mão ali. Ou seja, em plena festa, em pleno Petrol, isso também acontece. A menina se sentiu acuada, totalmente nervosa, agoniada, né? E sem condição de sair, porque eles cercaram, né? Vários meninos, né? E um outro caso também que, às vezes, no meu consultório, a cadeira vira divã, né? Muitas vezes os pais ou adolescentes conversam comigo lá na cadeira quando vão ser atendidos. E eu soube de um caso de um menino, que ele estava profundamente envergonhado porque o próprio pai abusava dele, né? Então, é muito importante tomar cuidado, porque se o próprio pai, que é a pessoa que ele confia, digamos assim, que deveria confiar, a pessoa que está ali para dar o suporte emocional, né? Como que essa criança vai ser tranquila no futuro, vai ser uma pessoa resolvida no futuro, né? Então, a gente tem que pensar bastante, porque quando acontecer, tem que falar para alguém, tem que contar, não pode ficar para si, criando uma chaga dentro de si, né? E aquilo vai aumentando, é uma dor emocional e uma dor física muito grande. Então, tem que achar alguém de confiança, uma tia, alguém, mas tem que falar, tem que passar o que está acontecendo. Eu queria falar exatamente sobre isso. Adolescentes, a gente adora vocês, a gente ama muito vocês. Por isso, a gente está tendo essa fala que é para a gente refletir, né? Para vocês, como adolescentes, refletirem se estão conseguindo se proteger de ações que vocês não desejariam e se de alguma maneira vocês se afastaram ou no vínculo com os pais ou num vínculo com a família, houve esse afastamento que de alguma maneira vocês não puderam confiar, né? A gente precisa estreitar esses laços. A gente precisa saber que a gente não está sozinho. E a gente está aqui no centro espírita, em que os pais de vocês, os responsáveis de vocês, trazem vocês para vocês refletirem justamente sobre esse elo que precisa ser consolidado. E aí a Juliana falou sobre o cyberbullying, sobre os estupros, e aí eu fico pensando assim, como é que a gente pode, se a gente se afastou tanto do filho, como é que a gente pode voltar a resgatar essa relação? Porque os pais muitas vezes querem, os filhos muitas vezes precisam, na maioria das vezes eles precisam, né? Mas como às vezes isso é difícil, principalmente na era digital. Eu lembro assim,
assim, eu era pequena e eu olhava na Barça, do adolescente ele gostar de privacidade. Ele precisa, porque ele está desenvolvendo a personalidade dele. Então, ele precisa de espaço, né? Então, muitas vezes, já na Barça, tempo antigo, aí ele ia assim, há 11, 12 anos, na pré-adolescência, a criança precisa ficar, ela quer ficar sozinha, ela quer ficar no quarto dela e os pais precisam respeitar. O problema é que, hoje em dia, dentro deste mesmo quarto, entra um outro quarto, que é a telinha. É a telinha onde não é de privacidade que a gente está falando, né? A gente está falando de espíritos que ficam expostos a perigos que eles sequer saberiam que haveriam, né? Então, isso é muito grave. Eu estava lembrando aqui, eu botei até aqui, eu separei 2 casos que não são de cyberbullying, mas que a gente quer que vocês não se sintam sozinhos, porque essa história do bullying já vem há muito tempo atrás. Então eu lembrei dessa história aqui, são 2 casos reais. Olha só, e não é de cyberbullying. Um menino de 13 anos, ele é preto e pobre e é convidado para uma festa que não haveria. Gente, isso aí aconteceu há 40 anos atrás. Ele era preto, ele era pobre, ele era discriminado pela cor da pele e pela condição social dele. Então ele foi convidado pela turminha da escola para uma festa que não ia ter. E ele chegou lá no sábado com um presente na mão e aí não havia festa. Como é que vocês acham que esse pré-adolescente se sentiu? E aí, por isso, é importante, de repente, a gente ficou na dúvida se a gente fazia essa conversa só com os jovens, só com os adultos, mas é importante que vocês saibam da responsabilidade que a gente tem como espírita, como cristão, de não magoar o outro, né? Porque essa mesma pessoa é a pessoa que às vezes vai se sentir tão humilhada, mas tão arrasada, tão excluída da sociedade, que vai um dia e comete uma barbaridade, e comete uma tragédia, e entra numa escola e atira em pessoas que às vezes não tem nada a ver com isso, porque aquela pessoa tem um transtorno. Porque nessa questão do bullying, que é muito delicada, todos sofrem. Sofre a vítima, sofrem os pais da vítima, quando uma pessoa é machucada, sofre os pais da pessoa que foi machucada e sofre a pessoa que às vezes é presa. Um jovem, às vezes de 11 anos, 12 anos, vai para um sistema, eu não sei como é que é o sistema carcerário para essas pessoas, mas ele vai passar por um processo de institucionalização que não é o adequado. Olha esse outro caso. O menino branco, de classe média, é frequentemente xingado por um grupo de meninos no recreio, porque o bullying, ele não acontece na sala de aula, na frente do professor. E às vezes acontece também, e às vezes o professor não sabe o que fazer. Olha que coisa ruim, que coisa perversa, que coisa inconsequente, né? Então, ele é xingado por esse grupo de meninos, a mãe percebe que ele estava estranho, isso é um caso real. Vai na sua mochila e vê uma faca de serra de cozinha na mochila dele. Porque ela era uma mãe atenta. Ela não era de uma família patológica. Ela não tinha transtorno. Mas esse menino estava tão fragilizado, estava tão acuado, que ele leva uma faca de serra na mochila dele. E aí, quando a mãe pergunta, o que é isso? Para que é isso? Ele responde que era para se defender. Né? Então você vê, quem é a vítima? Quem é o algoz? Todos nós somos responsáveis por todo aquele que sofre e a gente é negligente. Porque quando a gente faz vista grossa, a gente deixa passar, a gente está sendo negligente e a gente não sabe se quem vai ser ferido depois vai ser o nosso filho. Então ela vai à escola, pergunta como percebe o seu filho, pois ela sente que ele está isolado.
E na escola a coordenação diz que ele está muito bem. Ele é inteligente, ele é bom aluno, ele é integrado. Acho que ela não está vendo esse menino, né? Por que ela não relata para a escola? Porque ela não confia na escola. Porque se ela relatar isso para uma escola que não tem capacidade de tratar adequadamente um jovem que está sofrendo bullying, a situação pode piorar. E aí ela vai prejudicar o próprio filho que ela queria defender. Então vocês veem que, assim, na verdade, é um sistema que não tem só um culpado. Não é a mãe, não é o pai, não é a escola. É uma coordenação de fatores que a gente precisa atentar. Como a Juliana falou, eu acredito que a gente precisa de leis que regulamentem essa coisa da internet, das redes sociais. Às vezes uma pessoa é atacada, agredida, um jovem é atacado, agredido, e se ele tiver uma fragilidade, um transtorno de humor qualquer, ele se mata. Ou ele mata outra pessoa. Então, é um problema gravíssimo de saúde pública para a gente prestar atenção. Né? Não vou falar mais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão todos paralisados. Eu vou aproveitar, porque eu tive uma conversa ligeira aqui com a Juliana antes, e já que a gente está na casa espírita e aqui nós temos atendimento fraterno, e eu fico vendo, nós temos as evangelizadoras de infância, de juventude, os atendentes fraternos, então eu vejo que nós, diante de um mundo tão com tanta coisa diferente, não é? Porque há 10 anos atrás um centro espírita nunca estaria tratando de um assunto desse, mas no momento é muito necessário, porque o espiritismo é uma doutrina que esclarece a humanidade. Então isso aí é um esclarecimento que nós precisamos ter. E aí, nesse sentido, voltando, o atendimento fraterno pode chegar alguém precisando de um esclarecimento sobre isso, e nós precisamos estar munidos de conhecimentos para termos o que dizer às pessoas. Então, Juliana estava me falando que um grupo de pastores a procurou lá em Teresópolis, porque eles atendem muito as suas ovelhas. E está chegando um ponto que essas criaturas da igreja chegam com esses problemas até eles e eles não sabem o que dizer. Então, o que os pastores fizeram? Se reuniram em grupo, procuraram a delegacia, procuraram a Juliana, no caso, que é a que representa isso, e pediram a ela uma reunião para os pastores, para dar essa visibilidade dessa problemática a eles, para eles entenderem e saberem o que eles vão dizer às pessoas que forem à igreja procurando. Então, eu gostaria que Juliana falasse rapidamente sobre isso. Juliana. E isso, eu estava contando para a Isabel, a importância da religião, seja ela qual for, nesse envolvimento com assuntos de hoje em dia. Esse grupo de pastores relatou que nesse atendimento fraterno, que a gente chama de atendimento fraterno aqui, como isso tem chegado lá e, coincidentemente, e como acaso não existe, naquela semana eu tinha atendido 2 casos envolvendo pastores, especificamente com abusos. Um deles, como a Glória relatou, a maioria dos abusos sexuais, embora tenha apontado do estupro cibernético, das chopadas, das festas, o abuso sexual acontece dentro de casa. E por muitas vezes são os pais, os abusadores, os avós, o padrasto. E uma dessas crianças, ela estava com vergonha de contar à mãe que ela tinha sido abusada pelo pai, estava sendo abusada pelo pai. E a única pessoa que ela confiou foi a pastora da igreja. Então ela fez um envelope com vários desenhos e levou a pastora. E a pastora não sabia o que fazer. E esse desenho não foi levado à polícia.
E por 2 anos essa criança foi abusada pelo pai. Até que a gente tomasse conhecimento desses desenhos. Então, essa iniciativa dos pastores, eu estava contando isso para a Isaura, porque muitas das vezes a gente, na própria casa, não prepara a pessoa que está ali no atendimento fraterno, não prepara o evangelizador para um desenho que uma criança faz sobre a visão dela mesma. Porque muitas das vezes o bullying, igual a Glória estava falando, ela vem através do desenho, da autoimagem dela. E às vezes faz um desenho numa aula de evangelização na mocidade, e o que esse evangelizador vai fazer? O que esse professor do colégio vai fazer? Vai ser omisso e permitir mais anos de abuso, de bullying, até que chegue uma situação dessa de violência? Então, nós, na casa espírita, no trabalho, precisamos conversar e debater. Os jovens precisam saber, como a Glória falou do bullying, qual tipo de jovem vocês querem ser. Quando eu contei a Gisele, mãe do Theo e do Enos, vamos lá. Gisele pediu para que eu contasse um caso para vocês, que vai acabar envolvendo o que a Gabi falou, que é sobre o estupro de meninos. Tive um caso de um rapaz, de um menino de 17 anos, autista. Esse menino, tinha um grupo de amigos, um condomínio. Com quem ele vivia, ele estava com 17 desde os 11 anos de idade. Dormia na casa do colega, dos colegas. Os pais eram amigos, jogavam futebol juntos. Eram pais que frequentavam uma casa do outro. Até que um dia, no condomínio, um dos meninos que já estava com 21, abusou sexualmente do menino que era autista dentro do condomínio. Veja, um amigo que convivia com ele desde a infância. E aí a pergunta, que tipo de amigo vocês querem ser? Porque sabe qual foi a primeira reação desse menino que é autista? Ele, por WhatsApp, ligou para um outro amigo e falou: João, o fulano está aqui pedindo para eu fazer isso, fazer aquilo, eu estou com muito medo, cara. E aí ele ligou para o menino, para a vítima, e falou assim: fulano, cadê seu pai? Liga para o tio Pedro, sai de perto, sai correndo. Sabe qual foi a reação? Ele podia ter ficado quieto. Esse amigo foi que ligou para o pai e falou assim: tio João, liga para o seu filho que ele está precisando de ajuda. Liga para ele agora que ele está precisando de ajuda agora. Eu estou indo para a sua casa para ajudar o que está acontecendo. O menino que era autista se retraiu, não chamou a ajuda do pai, não contou para o pai o que estava acontecido, mas tinha um registro todo na conversa de WhatsApp, os áudios. O amigo foi lá e foi ele que contou para o pai do rapaz que é autista. E aí conseguiu-se levar isso à tona e socorrer esse rapaz por conta do amigo que ligou para o pai. Porque, às vezes, vocês vão ser confidentes de virar e falar assim, o amigo do colégio fala assim: eu estou passando por isso, eu sofri um abuso. Aí a gente fala assim: não, tem que guardar segredo. Mas existem segredos e segredos. Existem os amigos e os amigos. E aí esse rapaz foi quem chamou a ajuda do pai. E aí que tipo de amigo? Igual a festa que tem uma roda em volta de uma menina abusando. Que tipo de pessoa que a gente quer ser? O que ajuda, o que chama, mas eu não vou. Mas então vamos chamar uma ajuda, entendeu? Para que a gente interrompa esses abusos. E esse caso foi um rapaz que foi vítima de um abuso sexual por um outro adolescente que convivia com ele desde a infância. E quem foi que chamou ajuda foi o amigo, que ligou para o pai e falou assim: tio, onde você está? No trabalho. Vai agora ver seu filho, porque ele está precisando de ajuda. Mesmo, e ele podia ter se omitido, né? E diante dessa situação a gente conseguiu ajudá-los. Então, conto isso. Para fechar, né, essa questão da casa espírita, da formação de nós adolescentes na casa, com ensinamentos morais, mas para a gente também preparar os evangelizadores, para a gente realmente, como a Isaura estava falando, preparar quem faz o atendimento fraterno,
violência doméstica. E se uma pessoa chega e fala da violência doméstica, que é até mais comum no atendimento fraterno, o que fazer quando isso chegar? E quando ela percebe que está havendo uma violência doméstica, como perceber? Uma pastora, a gente pegou outro caso de uma pastora que um homem de 68, 70 anos de idade também, um senhor, falou para a pastora que a menina de 5 anos, no atendimento fraterno, devia estar com a pombagira no corpo. Sabe por quê? Porque ela estava tentando ele para ter relação sexual com ela. Olha o sinal da pedofilia. Como é que essa pastora não percebeu que um homem de 70, ele faz um discurso desse da culpa da vítima da menina de 70 anos, da menina de 5 anos? Como é que ela pode estar tentando ele? Aí estava evidente um caso de pedofilia, mas não sabia o que fazer. E aí, quando chega o pedido de socorro, aquela menina já tinha sido abusada sexualmente por aquele homem. Então, a gente precisa realmente preparar a casa espírita, envolver nessas discussões e saber como lidar e procurar ajuda nesses casos. Mais alguma dúvida de algum tema? Alguém quer falar? Eu passo o microfone. Aproveita, gente. Eu quero falar sobre o bullying e sobre o nude. Mas olha, eu tenho 5 minutos, né? A gente pode falar sobre isso depois. O nudes. Vou falar rápido. E o nudes acaba virando um bullying no colégio. Uma coisa me marcou muito quando eu era criança. Eu cresci filha também de pai delegado. E meu pai me contou uma história de Paraíba do Sul, quando eu era adolescente, de um caso que ele pegou em Paraíba do Sul, que um rapaz colocou no outdoor da cidade fotos de uma menina pelada. Isso acabou com a vida da menina. E meu pai falava comigo desse caso que ele me contava em Paraíba do Sul, para falar assim: minha filha, nunca permita que tirem fotos suas peladas. Não manda foto pelada sua para o seu namorado. Esse caso me marcou muito, porque ele fala o quanto isso gerou um impacto na vida dessa menina. Eu era adolescente quando eu vi essa história. E aí hoje, eu como delegada, e peguei N casos. O mais recente foi um caso de uma menina que ela se filmou tomando banho. E a cena falando do banho, mas é o nudes da foto pelada, homem e menino e menina, mas é que a gente tem preconceito demais quando é menina, porque a menina é vista pejorativa se ela tirar foto pelada. E o menino é o garanhão. Isso acontece porque a gente ainda vive numa sociedade machista, mas acontece com os dois. Nunca se permitam. Essa menina, ela se filmou pelada, mandou pro namorado. E aí eu não preciso dizer que a menina, aos 15 anos, o namorado rompeu com ela e divulgou para o colégio inteiro o vídeo dela tomando banho. E aí o nudes virou o bullying, porque ao invés dos colegas ampararem essa jovem, riam, xingavam, julgavam e não ampararam. E aí vem a tentativa de suicídio, a vergonha, porque envolve toda a família. Isso quando não vira extorsão. Quando a outra pessoa ainda fica assim: se você não voltar comigo, eu divulgo, eu coloco num site de pedofilia, num site pornô. Então, qual é a minha mensagem nesses últimos 5 minutos sobre nudes? Intimidade, namoro, relação sexual é um momento íntimo, seu com seu parceiro. Seu com seu parceiro. Meninos, rapazes e mulheres. Não divulguem. Saibam preservar um momento de intimidade que é de vocês, para vocês se curtirem. Porque depois que isso vai para um site pornô,
que é o que a gente chama de porn revenge, a vingança pornográfica, vira extorsão, vira bullying no colégio. E aí, mais uma vez, quais são as pessoas, quem é o amigo que você quer ser? Numa situação dessa, a necessidade de amparar esse jovem e não xingar e excluir, porque aí vira depois ainda um bullying contra essa vítima. Ela é vitimizada várias vezes pela vergonha, e aí os pais que vão ver a foto dela pelada, dele pelado, em momentos de intimidade. Então, não, do mesmo jeito que quando meu pai me educou e me contou esse caso, quando eu era adolescente, me marcou demais, eu conto para vocês, jovens, esse caso. Não façam, porque amanhã é um término de um relacionamento, é uma divulgação, é a colocação num site pornô e a dificuldade de tirar isso da internet. A dificuldade de compartilhar, impedir esse compartilhamento, isso foge da nossa alçada. E isso depois, para um trauma desse jovem, é muito difícil. Eu estou falando dos jovens, mas para adultos também. Quantas mulheres e homens que passam por isso e depois é muito difícil trabalhar isso. Porque ainda que você identifique o autor, o dano não acaba. É o que dá para falar nesses 5 minutos. Mas depois a gente fala, aprofunda, a gente consegue marcar outros dias, mas acho que nesses 5 minutos, para a gente pegar bem a questão do nudes e da importância de respeito desses momentos de intimidade e puxando o gatilho com bullying. É o que aconteceu também naquela série Adolescência, né? Adolescente, a menina fez um nude e espalhou, achando que era para o namorado só, o namorado espalhou para a escola espalhou para o mundo, né? E nessa série, o caso mais grave ainda, porque o menino de 13 anos estava sofrendo um assédio terrível por conta de não ter namorado e diziam que ele nunca ia ter uma namorada. Então aquilo foi tão forte para ele que ele não aguentou. E acabou, aí eu não vou dar spoiler não, vocês vejam. Gente, eu acho que o papo foi muito importante, muito construtivo, né, muito esclarecedor. A gente tentou dar o nosso melhor, né, Juliana, para a gente poder refletir sobre a nossa responsabilidade, né, perante as pessoas com quem a gente convive, perante os jovens, o nosso relacionamento com os nossos pais, tá? E agora vou pedir para a Isaura fazer a nossa prece de encerramento, né? Tem alguém vindo à nossa casa pela primeira vez? Você vai receber um jovem, olha só. Isso é muito legal. Você vai receber um evangelho, tá? O evangelho no lar é um recurso que a gente tem para se harmonizar muito em casa, tá? E é isso aí. Então a Isaura vai fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por esta oportunidade de uma reflexão tão importante, algo que é muito necessário nos dias atuais. A doutrina espírita é um farol que clareia o conhecimento humano, que traz luz a todos os porões da vida humana. E por mais que nos choque neste momento estarmos tratando deste assunto no nosso salão de palestra, sabemos o quanto é importante que tomemos conhecimento de tudo isso. Não podemos viver achando que o mundo é um mar de rosas ou que as pessoas todas são inocentes, boazinhas. Estamos num mundo onde há diferentes tipos de espíritos e um mundo onde
há muito tipo de sofrimento moral, físico, espiritual, e estamos aqui para evoluir, para entender cada coisa, tentar ajudar e melhorar, e principalmente dentro do nosso lar, ajudar dentro dos nossos lares todas essas dificuldades. Que todas as famílias aqui presentes sejam abençoadas, que esses jovens que aqui estão sejam amparados nas suas vidas, que sejam bem conduzidos a bons caminhos. Pedimos ainda por Glória e por Juliana, que se dispuseram a tratar deste assunto tão delicado, com tanta delicadeza, com tanta harmonia, que elas sejam abençoadas e que o nosso final de noite seja de muita paz, que o trabalho do passe seja um trabalho muito abençoado. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.